Olá família, boa noite, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Estamos começando mais um vídeo estudando fragmentos das profecias que antecedem a volta de Cristo. Lembrando que hoje já faltam 96 dias. Existem algumas pessoas que não assistiram todos os vídeos, que não entenderam ainda o que vai acontecer daqui a 96 dias, que profecia vai estar se cumprindo. Algumas pessoas até dizem assim: olha, o dia e a hora ninguém sabe. Que absurdo! Estão dizendo que a volta de Cristo vai se dar em 96 dias, que o mundo vai acabar em 96 dias. Ei, não é nada disso. Em 96 dias se cumpre uma profecia que Cristo e os próprios discípulos referenciaram como o fim dos tempos. Na verdade, quando os discípulos questionam, é justamente em torno do fim do mundo. Mas entenda que um bloco de profecias começarão a serem cumpridas daqui a 96 dias. E nesse período estamos encerrando outras profecias. Por isso que estamos aqui todos os dias estudando, fragmento por fragmento, verso por verso, para que você entenda e certamente não seja enganado quando todas essas coisas começarem a acontecer. Tá bom? Mas olha, se porventura você ainda não assistiu os vídeos anteriores, do qual nós adentramos a toda a cronologia, as datas referentes a esses 96 dias, fica tranquilo. Nós ainda faremos mais vídeos trazendo mais detalhes em relação a isso. Então eu peço para você que se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nenhum vídeo dessa série, tá bom? E lembrando o que eu disse já no início da semana, nós suspendemos a produção dos vídeos acerca de casamento apenas por algumas semanas, porque vamos dar ênfase à consagração, ao estudo da palavra e ao estudo das profecias, tá? Mas você é muito bem-vindo aqui no Manual do Casamento. Família, hoje nós vamos falar sobre o oitavo rei. Existe uma profecia em Apocalipse capítulo 17 acerca do momento em que o anticristo aparece e quem seria ele. Nós já fizemos o estudo de ontem, né? Falando de quando isso vai acontecer. E hoje nós vamos falar quem será este ser. Como assim, Diego? Quem será este ser? Você vai perceber que pelas narrativas da profecia e por tudo que já está acontecendo nos dias de hoje, ele já tem nome e sobrenome. Ele ainda não exerce a sua autoridade de anticristo, ele não cumpre o papel da besta, porque ainda não lhe foi dado o trono. Mas nós já sabemos quem é. Olha só o que é dito acerca desta profecia. Lembrando que Apocalipse 17, tal qual Apocalipse 13, fala-se da besta. E nós já fizemos alguns estudos, destacando que a besta ela tem duas fases. A primeira fase foi justamente o que as profecias apontam do período de 1260 anos, que diz respeito à Igreja Apostólica Romana. E a segunda fase da besta, ela se concentra a partir do momento em que a Igreja agora se transforma em uma nação, né, no Estado do Vaticano, e também destaca que ela vai concentrar todo o intento de besta, todo o intento de anticristo na pessoa de um líder. E é exatamente isso que nós iremos ler nesse momento, que diz assim: e são também 7 reis, 5 já caíram e um existe. Outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Presta atenção. Aqui quando fala da segunda fase da besta, a partir do momento em que o Vaticano ele é fundado, é dito que haveriam 5 reis, ou seja, o rei do Vaticano é o Papa, que é o chefe de Estado e chefe da Igreja. Haveriam 5, e esses 5 caíram, ou seja, morreram. Haveria um sexto que existe, e um sétimo que viria, ficaria um pouco de tempo. Olha só a sequência da narrativa. E a besta em questão, ela deixa de ser,
mas ela é também o oitavo rei e vem do 7. Ou seja, a narrativa descreveu 7 papas, 7 reis. 5 morreram, existiam 2. Um ficou um pouco de tempo e existe, né? Mas ó, ele não caiu por completo. E existe um outro que duraria um pouco de tempo. Ao ele morrer, é dito que o oitavo rei vem do 7. E é justamente aquele que ainda existe. E ele volta, então, ao poder. E quando ele volta, vai à perdição. E aí é dito também, e os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o cordeiro. Porém, ao contrário do que aconteceu com as 2 testemunhas dos 1260 anos na primeira fase da besta, desta vez o cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E vencerão os que estão com eles, os que são chamados, os eleitos e os fiéis. Olha que situação interessante. Depois nós mencionamos aqui acerca desses 10 reis, do período de 1 hora, tudo isso nós ainda vamos estudar, tá? Você pode ficar tranquilo. Se você quiser saber o que é isso, quem serão esses 10 reis, o que vai ser esse período de 1 hora, né, profeticamente falando, se inscreva no canal, ative o sininho que daqui a alguns dias nós vamos falar a respeito disso, tá? Mas preste atenção, agora quando nós falamos do oitavo rei, que eu já fiz a menção para você, que trata-se dos papas, existe uma coisa para nós considerarmos. Que coisa é essa? Quantos papas já tivemos ao longo da história, desde que o Vaticano foi instituído? Quando nós levamos em conta que o Vaticano ele foi instituído, né, se estabeleceu em 1929, lembrando que antes disso já houve muitos papas, dezenas de papas, centenas de papas. A questão é que a profecia aponta para a segunda fase, quando agora a besta ela tem 2 chifres, ou seja, são 2 poderes, são 2 reis, reis da igreja e rei do Estado, do Vaticano. E a partir do momento que ela se institui nessa sua segunda fase, haveria então 5 reis que já morreram. Olha que interessante. E aí eu vou explicar uma controvérsia que muitos fazem confusão em relação a isso. Porque em 1929, quando o Vaticano foi estabelecido, já havia um Papa em atividade. E aí muitos faziam confusão com João Paulo II. Por quê? Porque consideravam esse Papa que estava vivo. Só que olha que situação interessante. O Papa que estava vivo quando o Vaticano se estabeleceu, ele não foi eleito pelo Vaticano. Então o Vaticano não o elegeu. A primeira eleição, o primeiro rei, o primeiro Papa eleito pelo Vaticano foi o venerável Pio XII. Ou seja, 10 anos depois de que o Vaticano já estava estabelecido. E então, depois disso, nós tivemos o primeiro Papa dessa lista, o venerável Pio XII, o segundo, São João XXIII, o terceiro, São Paulo VI, o quarto, venerável João Paulo I, e aqui também havia muita confusão nas profecias, porque lá falava, né, de um Papa que duraria pouco tempo, e o próximo que viesse, né, seria o oitavo, seria um dos 7 e tal. Este Papa durou menos de 1 ano. Foi menos de 1 ano. E aí muitos olhavam para João Paulo II, acreditando ser ele, então, o oitavo. E é por isso que muitos diziam, não, João Paulo vai ressuscitar e tal, porque havia essa confusão, tá? Só que olha que interessante, porque agora nós temos 5 papas, chegando agora em João Paulo II, 5 papas que já morreram, conforme a profecia diz. 5 já morreram. E aí nós temos o 6º, que foi o Bento XVI.
Lá na profecia diz que o sexto ainda existe. Fala que o sétimo viria e duraria pouco tempo. E então, após terminar a duração do sétimo Papa, eis que agora o oitavo seria um dos 7, que é justamente o que existe. Sabe uma coisa que eu acho interessante? Eu não gosto de trazer elementos fora da Bíblia, justamente porque o canal tem o seu respeito, tem a sua admiração, tem a sua credibilidade, porque todas as conclusões que nós tiramos da Bíblia. Então, hoje eu faço essa afirmação para você acerca dos papas, mas nós já fizemos estudo aqui no canal explicando à luz da Bíblia, utilizando textos do profeta Daniel, utilizando a própria referência do Apocalipse, trouxemos referências do profeta Joel, de Cristo, e então nós chegamos a essa conclusão bíblica de que a besta advém diretamente do Vaticano. Tá? Então, nós não fomos nos apoiar em doutrinas, o que um teólogo diz, o que um outro teólogo diz. Não, nós fomos diretamente na Bíblia. E agora, diretamente na Bíblia, nós conseguimos trazer toda essa referência e chegarmos a uma conclusão exata de que, mais uma vez, a profecia está se cumprindo com exatidão e que o Bento XVI seria o oitavo Papa que retornaria. Ok, perfeito, né? Agora é curioso porque, assim, há poucas semanas eu recebi um vídeo de uma seguidora aqui do canal. Ela é católica, ela acompanha um canal, agora eu não vou me recordar o nome, me perdoem por isso, mas eu me comprometo a achar depois o link e colocar na descrição do vídeo, tá? Ou no primeiro comentário, eu fixo o comentário com o link do vídeo. Que é um canal católico, aonde eu não sei se ele é padre, eu não sei, eu sei que ele é de uma liderança da igreja aqui no Brasil, e ele coordena um movimento de que o Bento XVI deveria voltar ao poder, porque uma ala da igreja considera que o Bento, na verdade, só abdicou pela forte pressão que houve no meio político para que ele, então, renunciasse e o Francisco, então, se tornasse Papa. E, então, nesse vídeo em questão, ele destaca isso, que existem movimentos na Europa, existem movimentos na América do Sul, existem movimentos na América do Norte, para que o Bento XVI volte, se não por força política, mas que ele volte após a morte do Francisco. E aí uma situação interessante é que em um determinado momento do vídeo ele fala assim, olha, porque a Santa Igreja não pode ter essa mácula. Nós não podemos ter um Papa que não terminou o seu reinado nos dias atuais, porque no passado já houve isso uma vez. E aí é curioso essa situação, porque parece que já existe, né, um contexto onde a própria igreja já tem aonde se apoiar para que ele volte. Agora, existe todo o cenário hipotético de como se daria essa volta. Nós estamos vivendo em um mundo que está, eu posso dizer assim, vivendo um caos. São inúmeras questões que não existem lideranças, não existem reis, não existem governos que estão dando conta de resolver. Nós estamos lidando aproximadamente 2 anos com uma pandemia que tem ceifado vidas, que tem afetado o mercado econômico global, que tem afetado as vidas dos seguidores, né, de qualquer religião que seja. Houve um afastamento, houve um esfriamento, isso principalmente no meio cristão, é sabido de todos. E aí agora nós temos um cenário totalmente instável. A Bíblia aponta, inclusive, que nesses 96 dias, com o cumprimento da profecia de Isaías 23, que diz respeito ao Reino Unido, o mundo vai estar em um estado que ele precisará urgentemente de um líder, de um representante. Aonde agora todos apontam,
ou pelo menos alguns acreditam, e eu particularmente acredito nesse cenário, em que a igreja, eu acho que a palavra certa seria reingressar, ou reimpossa o Bento XVI, que hoje ainda exerce, né, salvo engano, é Papa Emérito, né? Agora reingressa ele ao posto, talvez sobre uma alegação de que ele termine o seu papado, talvez sob a alegação de que não há tempo hábil ou existe um tempo urgente de questões que precisam ser resolvidas no mundo e que ele seria a pessoa indicada por isso, considerando que existe uma ala da igreja e hoje já pede para que isso aconteça, considerando que o cenário no mundo já seria propício para que isso acontecesse. Percebe? Então, assim, esta profecia e essa interpretação de que ele retoma o poder, e a Bíblia diz que quando ele retoma, ele já vai à destruição. Ele já vai promover coisas que de fato vai se cumprir com exatidão tudo que diz respeito ao anticristo. Inclusive uma lei de decreto de morte para aqueles que não obedecerem ou não seguirem os seus preceitos. Mas em relação a essa lei de decreto de morte, nós vamos conversar sobre ela amanhã. Então não deixe de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Não deixe de ativar o sininho e se programe, porque amanhã nós vamos ver exatamente como será essa lei. O que gira em torno dessa lei? Será que nós já temos indícios, vestígios dessa lei? Que vai trazer um decreto de morte, que vai ser o carro-chefe do anticristo. Vamos ver o que a Bíblia fala? Então que Deus te abençoe e nós nos encontramos no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.